E aí pessoas, bom, voltando hoje com a montagem de PCs, faz tempo que eu não faço um vídeo desses e eu resolvi montar essa configuração aqui porque ela pareceu bem interessante, uma ideia para vocês aí do que vocês conseguem montar ainda hoje no AliExpress. A maioria dessas peças que eu trouxe aqui eu comprei realmente no AliExpress, só não mesmo a fonte. Então vamos começar e eu vou falando os preços. A primeira peça é a placa-mãe, eu trouxe ela aqui em meu último vídeo, a marca dela é Macnist, modelo X79, gostei bastante dela. Ela tem capacidade para 4 slots de memória RAM, tem um SATA 3, tem saída para SSD NVMe, está custando atualmente R$ 270 no AliExpress, é uma placa muito boa. A segunda peça é o processador, ele é um Xeon S5 2667, possui um boost de até 3.5 GHz em alguns núcleos e em outros ele fica na média de 3.2 a 3.3. A média dele é R$ 180, um processador bem legal. E partindo agora para as memórias, essas memórias são da Atermeter SSC 1866 MHz, é uma memória exclusiva para servidor. Eu estou usando 4 para usar com 4 slots da placa-mãe, ao total 16 GB. O preço médio delas é de R$ 40, ou seja, R$ 160 no total. E agora a placa de vídeo. A placa de vídeo que eu vou utilizar nesse vídeo é uma RX 580 da XFX. Eu paguei ela R$ 280, mas você encontra ela por R$ 400 hoje no AliExpress. Caso você não possa pagar tanto, também tem a opção da RX 570 com um desempenho bem semelhante. E agora o cooler, eu vou utilizar o cooler Snowman para essa configuração aqui. E é um cooler que dá certo com a maioria das configurações que eu testei, que eu montei até hoje. A média de preço dele é de R$ 90 e é um cooler bem silencioso, bem legal. Tenho aqui também o SSD, é um SSD da Kinkdian de 512 GB. Eu recomendo vocês tentarem pegar ao menos um desse, caso vocês não tenham um HD avulso. Você vai poder instalar o sistema e cerca de 2 ou 3 jogos pesados e mais alguns outros jogos leves. Ele custa cerca de R$ 200. E a última peça é uma fonte. Eu vou utilizar nesse vídeo da Cooler Master uma G550M, mas não precisam de uma fonte de 550. Caso vocês consigam uma boa entre 400 e 500 watts, já fica legal, e o preço médio dela que eu coloquei é de R$ 220. E tem também algo que não estou mostrando aqui, que é o gabinete. O gabinete que eu vou utilizar no vídeo é um gabinete da Kuga, que é meu mesmo, mas você consegue um gabinete parecido ou até melhor por volta ali dos R$ 200. Então é o preço que eu vou colocar para vocês, R$ 200 no gabinete. E por fim, as coisas que eu vou utilizar para montar o computador, que é uma pasta térmica e também uma chave Phillips. No caso aqui, a pasta térmica eu também já trouxe no canal, é a GD900, uma pasta térmica muito boa, ela tem um bom desempenho e ela vem em grande quantidade. Ela serve para montar nessa configuração aqui e várias outras que eu estou montando até hoje. O preço médio dela é entre 20 a 30 reais. E é isso, eu vou montar esse computador agora, tirarei tudo daqui e vamos lá. Primeiramente eu costumo montar sempre a placa-mãe com o processador e as memórias e o cooler por fora. Então eu vou colocando as memórias, eu esqueci de tirar da capinha, né? Mas isso é tranquilo. E tem uma coisa que não se esqueçam, que essas placas-mãe X79, se você for pegar dela, 2 slots são conectados para baixo e 2 para cima. Só se atentem a isso na hora de conectar, que não vai ter problema algum. Feito a questão das memórias, eu vou passar para o processador. Você pode fazer isso em qualquer ordem, mas eu geralmente faço assim. A forma que você instala o processador vai variar bastante, mas no caso da plataforma X79 você vai pegar a setinha e deixar ela apontada para cima para o lado direito e vai inserir ele na placa-mãe dessa forma. Depois disso basta você prender o primeiro lado direito do soquete e depois do lado esquerdo. E aí também eu vou aplicar a pasta térmica. Eu geralmente aplico e depois também já espalho com a pazinha. E por fim agora o cooler. Eu estou usando ele apontado para o lado de fora. Nos meus vídeos anteriores eu apontava para dentro, mas eu percebo que hoje é melhor apontar para o lado de fora, até para sair mais o ar quente.
Eu também havia esquecido de falar da base do cooler. No caso, essa base aqui você tem que ter cuidado onde vai encaixar a presilha. Nesse caso aqui, as presilhas vão ficar na posição horizontal e não vertical. E é basicamente isso. Agora só resta prender o cooler na base. Eu vou de uma presilha por cada vez, forço por baixo e pronto. Está travado a primeira parte e está pronta. Vejam aqui melhor como é que fica nessa posição aqui. Bonitinho, né? É pequeno, compacto, fica legal. E agora o gabinete, eu não havia mostrado para vocês ainda. Ele tem um bom espaço para cable management. A fonte fica na parte de baixo e também tem a telinha ali protetora para a fonte, para sujeira. Ele tem entrada para 3 HDs, 3 SSDs. Também tem uma entrada para CD, DVD, mas os novos gabinetes não vêm com essa entrada aqui. Na verdade eles vêm um pouco diferente, né? Aqui em cima também eu consigo colocar 2 coolers, dependendo, né? Ele tem essa tela aqui também, você pode tentar colocar um water cooler. A marca, como eu havia falado, é da Kuga. E também sai essa parte de cima aqui. Esse gabinete aqui na época dele era bem legal mesmo. Na parte de trás também ele foi bem pensado. O pessoal deixou um espacinho para fazer o cable management também. Não é retinho, tem um espaço para fazer isso. E agora eu vou começar pela fonte. Lembre-se de colocar a fonte com os cabos na parte traseira ali, porque fica mais fácil de passar para o gabinete na parte de trás. E aí você só precisa mesmo parafusar a fonte, verificar se ela ficou presa. E aí já vou começar a passagem dos cabos. Eu vou passar para trás e depois vou puxando cada um em sua respectiva posição para que fique de acordo com a placa-mãe. Outra coisa que eu tenho aqui é o espelho. É uma coisa fácil de colocar, mas lembre-se de não pegar muito nos cantos porque é fácil de se cortar também com esse espelho. E eu vou usar também aqui umas basezinhas de metal, alguns gabinetes vêm com ela, para colocar embaixo da placa-mãe para que ela não fique muito mole. Caso você tenha uma dessas basezinhas douradas, é interessante usá-la. E aí só resta mesmo parafusar a placa-mãe. Eu terminei aqui e vou agora passar os cabos em sua respectiva posição. Como que a placa-mãe é menor, eu vou colocar o cabo mais perto. Primeiro então cabo de alimentação, depois os cabos frontais ali pela parte de baixo, porque esse gabinete tem essa entradinha aqui também. E aí também é só questão de conectar a alimentação. Eu esqueci de mostrar para vocês que eu conectei lá na parte de cima antes, mas eu conectei tanto a de 4 pinos quanto a de 12. E aí eu conecto o SATA 3, vou também colocar a fan frontal desse gabinete. Depois eu vou colocar a conexão de áudio frontal. Essas conexões elas são fáceis de colocar porque cada uma delas vem com um pino faltando, então você vai saber qual é qual. No caso da USB, vem com o pino faltando, o último da parte de baixo. E aí é uma parte mais complicadinha, que é a parte do painel frontal, né? Tem sempre uma diferença em cada placa-mãe, você tem que ver como que é a sua. E está quase pronto já, agora também falta o SSD. O meu gabinete ele tem esse suporte aqui, então eu vou parafusá-lo e colocar de volta no gabinete. E um detalhe que eu estou usando mais um SSD e um HD. Um deles fica com os jogos e o outro com os programas, mas você pode começar com um SSD somente. E agora na parte de trás eu tenho esses 2 cabos SATA, eles são aqueles cabos SATA na formato de L. Esse cabo SATA em L ajuda quando você tiver uma placa-mãe bem compacta e estiver correndo o risco da placa de vídeo ficar em cima. Então, caso você utilize o cabo SATA em L, pode ser que você não perca aquele slot SATA. E no caso da alimentação, a minha fonte tem a vantagem que ela já tem as 3 conexões juntas. Então eu conectei os 3 HDs com um só cabo. Agora resta passar os cabos SATA e conectar cada um dos cabos, né? Lembre-se de conectar o sistema operacional na parte verde, que é o SATA 3, e os outros na entrada preta, que é SATA 2. Agora resta a placa de vídeo. Não se esqueça de conectar também a alimentação da placa de vídeo. E assim que ficou o computador por fora, ficou legal, é simples, mas está bem clean. É um detalhe entre preto e prata. Gostei muito de montar essa configuração. E agora vou ao computador mostrar para vocês o desempenho em jogos. Já estou aqui no CPU Z, como vocês podem ver, é 52667. Ele tem um multiplicador, como eu disse, até 3.5 GHz. O TDP máximo dele é 130, mas não significa que ele tem um TDP de 130. É o TDP máximo dele. Aqui está a questão da memória cache dele. As memórias já estão aqui reconhecidas. 16 GB, frequência 1866. E diz aqui que está em Quadro Channel. Eu realmente não sei se está em Quadro Channel ou se é um Quadro Channel falso. Talvez esteja em Quadro Channel mesmo. Isso é um detalhe para outro vídeo.
E vou fazer o benchmark do CPU-Z, mostrar para vocês o resultado, 2300 no multi e 300 no single. Um resultado bem decente, embora no single ele perca para vários processadores hoje em dia. Ainda assim no multi ele compensa bastante. E a placa de vídeo é aquela que eu te falei, RX 580, 4 GB. Eu não mudei muita coisa nela, eu só mudei mesmo a questão da rotação do fan, aumentei a rotação e fiz um undervolt. Caso você não saiba o que eu estou falando, tem um vídeo lá explicando o que é undervolt e como reduzir a temperatura das placas de vídeo da AMD, versão RX 400 ou 500. E vou aos jogos agora. O primeiro é o maior desafio, é o Assassin's Creed Odyssey. Estou utilizando ele primeiramente em Full HD, com as configurações no baixo. E o primeiro desafio porque ele vai mostrar o pior desempenho desse processador aqui. No caso, o Assassin's Creed Odyssey ele tem uma otimização diferente, assim como vários jogos da Ubisoft. Então vocês podem ver que ele está ali com FPS entre 45 e 50, o uso da RX 580 está em 60%, mais ou menos, e o uso do processador fica em 50% também. Mas não está conseguindo uma boa média de FPS, porque o jogo prefere clocks altos. Então esse aqui é o pior cenário para essa configuração Xeon X79. O que eu fiz então para compensar é que eu mudei a configuração para o alto e coloquei o limitador de FPS em 30. E agora sim, ficou dessa forma. O Assassin's Creed Odyssey, assim como outros jogos tipo Red Dead Redemption, você consegue jogar sem problemas em 30 FPS. Até porque, como vocês viram, eu não estava conseguindo os 60, então também não tem por que ficar em 40. Eu posso melhorar a qualidade gráfica. Eu também ativei depois o V-Sync, né, a sincronização vertical, porque eu vi que o mouse estava um pouco pesado, deu uma melhorada e agora ficou realmente bom. Muitas pessoas vão tentar sempre jogar em 60 FPS, mas alguns jogos a gente não vai conseguir. Nesse caso, a limitação é tanto do processador quanto da placa de vídeo. A placa de vídeo menos, mas o processador também por conta da otimização. Ainda assim, fica muito bom de jogar, fica bem estável, não teria nenhum problema você jogar dessa forma. O segundo jogo já é um jogo mais otimizado, também não é em mundo aberto, né, em mundo fechado. Resident Evil 2, eu estou utilizando a maioria das configurações aqui no alto, ativo. Só mesmo tinha uma questão de textura que eu podia aumentar, mas eu preferi manter a textura ali no alto 1 GB. Esse jogo aqui fica muito bom mesmo, a média de FPS fica em torno de 90 a 100, o uso da RX sempre batendo os 98% e o uso do E5 2667 em cerca de 50%. A temperatura do E5 fica boa com o Snowman, 60 graus, e a temperatura da placa de vídeo fica cerca de 78 graus mais ou menos. Esse Resident Evil aqui, ele realmente estressa bastante a placa de vídeo. Ainda assim, eu não vi nenhum momento ela passando de 80 graus, então ficou bem legal com a configuração de fan e do undervolt que eu fiz. E como vocês podem ver, a média sempre se mantendo. Eu não estava tendo spikes de FPS, não estava tendo stuttering, então esse jogo aqui ficou muito bom mesmo. Ele tem uma otimização diferente do Assassin's Creed e de outros jogos da Ubisoft. Eu pretendo fazer um vídeo somente falando sobre uma questão da Ubisoft que está rolando na gringa aí, mas eu não estou com muito tempo no momento, talvez em fevereiro eu consiga fazer. Em todo caso, o foco aqui é esse jogo, o FPS sempre bom, na média de 80 a 100, dependendo da situação, e o uso da memória RAM está em torno de 7.5 GB, ou seja, se você tivesse 8, estaria estourando. E o uso da VRAM fica em 3.3, quase ali nos 4, mas ainda sobrava para mim uma oportunidade de melhorar um pouquinho a questão gráfica. Aí vai depender de você, você pode aumentar um pouco a configuração gráfica e colocar o FPS para ficar entre 100 e 60, ficaria bom dessa forma. O próximo jogo, Red Dead Redemption 2. Nesse caso aqui do Red Dead, eu coloquei as configurações pré-definidas do jogo mesmo. Ele setou ali as coisas no Ultra, o filtro anisotópico no 2 e ele alternou as configurações entre alto, médio e baixo. E o FXA eu fiz questão de colocar o Sim e o TAA eu coloquei não. Além de tudo, eu também coloquei o V-Sync, deixei o V-Sync para ficar com a média de FPS sempre de 60, não estourando muito, e ficou dessa forma aí, para vocês verem que o Red Dead agora está até mais otimizado, né? O uso da RX fica cerca de 95 a 97%, dependendo da situação. A média de FPS sempre ali cerca de 60. Alguns casos tem umas quedinhas,
dependendo da localização, mas eu consegui uma média de FPS de 59 e 60, então deu certo com o Red Dead, embora você pode ver que está tendo algumas situações onde há stuttering. E isso aqui é coisa de configuração mesmo. Caso você mexa bastante nas configurações do Red Dead, você vai conseguir diminuir esse stuttering. No meu caso, eu percebi que isso está acontecendo quando eu estou andando de cavalo. Quando eu estou a pé, acontece menos, mas talvez seja uma configuração, por exemplo, algum filtro que eu ativei que não deveria estar ativo. Talvez se eu tivesse tirado o Vulkan e colocado o DirectX, tinha tirado esse stuttering que está aparecendo na tela. Ainda assim, ficou muito bom. Não vejo porque alguém teria problemas em jogar esse jogo só por conta desses gráficos. Só que eu posso também fazer um outro vídeo tentando otimizar mais ainda essa questão do Red Dead. Partindo para os jogos online agora, o primeiro é o Fortnite. Eu estou utilizando com tudo no baixo, menos a distância de visão que está no épico. A média de FPS que eu consegui foi cerca de 140 a 160. Deu uma travadinha nessa parte inicial aqui, mas depois eu não vi nada parecido com essa stuttering que deu inicialmente e ficou tudo certo. A média de FPS varia bastante também porque eu estou dentro de um local, né? Então tende a ser maior o FPS, mas fora daqui eu consegui cerca de 160 a 170 na média, com o uso da RX em torno de 50 a 70% e o uso do processador em torno de 40%. Ficou muito bom. Algumas situações, como quando você estiver mirando, né, vai subir bastante o FPS, vai ficar lá para 200, mas isso pode alterar um pouco o resultado final da média, só que fica mesmo em torno de 160 a 170 no baixo, com distância de visão no épico. E agora eu coloquei no médio, distância de visão no épico ainda. Agora eu resolvi testar fora, né, dentro de casa, dar uma aumentada mesmo. O FPS ficou com uma média de 140 a 130 FPS, o uso da RX foi para 80 e o uso do E5 ficou ali em 40. Já está com bom uso, dependendo da situação o uso da RX vai para 90%, 96%. Então depende bastante do cenário, dependendo dos detalhes. No médio já fica uma questão muito boa em relação ao FPS. E o uso da VRAM fica em 2 GB. O uso da RAM fica em 7.7, outra vez, caso você tenha 8 GB, vai ficar quase estourando seus 8 GB de memória RAM, pode acontecer algum stuttering, então por isso que as pessoas estão recomendando atualmente usar mais do que 8 GB, embora você consiga jogar normalmente com 8, só pode passar o raiva algumas vezes com alguma travada ou outra. Mudei agora para o alto, mantive a distância de visão no épico, a média de FPS já caiu para cerca de 90 a 100 e o uso da RX ficou sempre acima de 90. Já o uso do processador ficou em torno de 30%. Agora nesse caso aqui dessa configuração, acabou que no finalzinho do meu teste deu uma travada. O computador parou de responder durante 10 segundos por aí. Eu não sei o direito que aconteceu aqui nessa configuração, mas o que eu fiz depois dessa travada foi atualizar os drivers. Eu atualizei o driver da AMD para a versão mais recente e terminou. Então foi a única vez que eu vi essa travada longa dessa forma e ela parou após atualizar o driver da AMD. E agora tanto que eu já estou em outro mapa, em outra partida, porque tinha travado mesmo. A média continua sempre a mesma, né? Cerca de 90 a 100 FPS, o uso da RX sempre ali em 97, o uso do processador sempre em 30. E como eu havia dito, aquela travada longa, prolongada que eu tinha visto parou. Embora nessa configuração alta já está dando alguns spikes que eu não estava vendo na média. Então talvez seja melhor você manter no gráfico médio, dependendo do que acontecer. Talvez também porque eu estava gravando, pode acontecer com essas travadas mais bruscas. E agora no épico, contudo no épico na verdade, né? O uso também fica ali em 99% da RX e o uso do processador fica em torno de 25 a 30%. A RAM caiu um pouco, 7.4 GB e o uso da VRAM 3.3 mais ou menos. No momento a placa de vídeo ficou acima dos 80 graus e no momento o E5-2667 ficou acima dos 60 graus, então a questão de temperatura está bem estável, tanto o processador quanto a placa de vídeo. E de novo o Snowman se mostrando um cooler que dá conta da maioria das configurações hoje
Eu testei em vários processadores e realmente eu não vi quase nenhum conseguindo passar dos 70 graus com ele. O outro jogo que eu vou testar aqui é o Battlefield, na verdade é o Battlefield 1. Eu comecei primeiro por preset básico dele, que é o baixo. O RX ficou com o uso de 60 a 70% e o processador ficou com o uso de 60%. Eu estou online aqui e a média de FPS que eu consegui foi 130, depende da localidade como sempre, mas teve uma boa média de FPS. Caso você tenha visto o vídeo do 1270, o E3 1270, ele conseguiu uma média menor aqui nesse jogo do que esse E5 2667. Então eu posso dizer que no Battlefield o E5 2667 ele superou o E3 1270. Vai depender também do jogo que você estiver utilizando, né? Esse jogo aqui é mais otimizado, não precisa tanto assim do clock. Um processador com mais núcleos também está fazendo muita diferença. Mudei agora para as configurações no médio e o uso da RX já ficou bem mais alto, cerca de 87%, 80 a 87%. O uso do processador já ficou ali em torno de 55 a 60%. Manteve-se um uso estável do processador. Em alguns casos também o uso da RX já vai para 96%, se tiver muitos detalhes na tela. A RAM, como vocês estão vendo, está superando os 8 GB, fica 8.1 GB, e o uso da VRAM fica ali em 2.9, então em questão da placa de vídeo está tranquilo, só mesmo a RAM do sistema que está superando os 8 GB, e aí sim iria dar uma boa travada. E novamente o FPS médio ele fica muito bom, cerca de 100 a 120 de FPS na média, dependendo da localização. Subi agora mais uma configuração gráfica, agora dessa vez é no alto. Esse jogo aqui eu já tinha testado uma vez com esse processador, mas eu estou testando aqui outra vez, porque a primeira acredito que eu tinha não utilizado o Hyperthread. Então os resultados são um pouco diferentes. No alto o uso sempre fica ali da RX em 90 a 96%. Já o uso do processador fica em torno de 50% e a média de FPS fica 100. Então, mesmo no alto, eu consegui um bom resultado no Battlefield 1, mantendo-se acima dos 60 FPS, com a média entre 90 e 100, dependendo da localização. Outra vez, lembrando o resultado aqui daquele E3 1270, que eu não estava conseguindo uma média tão boa quanto eu consegui nesse E5 2667. Então, vantagem de novo aqui. E finalmente, no Ultra, a média de FPS fica ali em torno de 80 e o uso da RX sempre ali acima dos 90 e o uso do E5 aqui agora caiu para 50. A temperatura nunca passando os 80 graus da placa de vídeo e dessa vez passando dos 60 graus no processador, ficou ali com a média de 65 graus, dessa vez 66. Ficou realmente quente o sistema, até porque aqui está bem quente em casa e a ventilação no gabinete em si também não é tão boa. Mas ficou sim acima dos 60, só que eu também não vejo que é um problema. Esses processadores eles conseguem aguentar 65 graus em diversas situações. Essa é uma coisa que eu também teria que mostrar para vocês, porque eu não posso falar que não passou, dessa vez passou sim. Ainda assim, não tive nenhum problema por conta disso. Seria um problema mesmo chegasse ali aos 80 graus, aí seria mesmo alguma coisa errada. E para finalizar, eu havia falado que eu ia fazer também lives, né? Eu fiz uma outra live então com o Counter-Strike Global Offensive, nesse caso aqui no Twitch, mas eu já estou pensando em não usar mais o Twitch porque o Twitch está travando. Como vocês vão poder ver no vídeo, o jogo ele está rodando sem problemas, mesmo fazendo live, mas vai dar uma travada, vai congelar a imagem. Isso é da transmissão, então eu não estou conseguindo passar para vocês direito como é que está comigo jogando, então eu vou ter que alterar, eu vou ter que parar de usar a Twitch e tentar, sei lá, fazer uma segunda conta, um segundo canal no YouTube, só para colocar essas lives de teste, lembrando que são lives de teste, não é live de mim jogando sério ou tentando falar alguma coisa, é simplesmente teste mesmo, por isso que algumas pessoas se interessaram de ver, mas não é uma coisa interessante, é só teste mesmo. E essa configuração no Counter-Strike Global Offensive ficou ali com a média de 150 FPS. Eu estou utilizando aqui no 720p e foi isso mesmo que eu consegui.
o uso da RX fica em 30% e o uso do processador fica em 20%. O Counter-Strike Global Offensive é um jogo que também pede muito do clock do processador, é por isso que eu não consegui um resultado tão bom assim. Bem pessoas, mas por hoje é esse o vídeo. Eu calculo que essa configuração dá em média R$ 1.700 se você for montar hoje. É um valor realmente alto. Você talvez consiga também pegar algumas coisas mais baratas. Por exemplo, se você reduzir para um RX 570 já fica R$ 1.600. Se você reduzir também o SSD, pode chegar ali a R$ 1.500. Mas as coisas estão caras atualmente. É a média que eu consigo para vocês. Eu sei que muitas pessoas vão falar que vai conseguir um Ryzen por menos que isso, mas não é verdade. Eu pretendo também fazer um outro vídeo comparando os preços e mostrar que muitas vezes quando uma pessoa faz um vídeo na internet falando que consegue montar um computador por R$ 1.000, é um computador que somente ele vai conseguir por aquele valor. Quando outra pessoa vai tentar montar, ela já não acha as peças por aquele preço que a pessoa falou. Então esse aqui é um preço realístico de 1.700. Você consegue reduzir algumas coisas, pode chegar ali em 1.500, mas a média que eu coloquei, eu tento colocar sempre um valor mais alto do que um valor baixo e vocês acabarem se decepcionando. Vou tentar também colocar os links do que eu achar aí na descrição e em breve haverão mais vídeos desse tipo aqui no canal. Por hoje é isso, obrigado por assistir meu vídeo até aqui, valeu, falou e tchau!